Seja muito bem-vindo a mais uma História para Dormir. Quer nos ajudar a continuar este trabalho? Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. Curta, compartilhe e comente também nos nossos vídeos. Gratidão! Vamos para a história? História de hoje: As façanhas de Héracles. Da mitologia grega. Héracles foi o herói mais popular da Grécia. Prestou grandes serviços aos homens, livrando-os de monstros que causavam numerosos estragos. Por isso, os gregos reconhecidos não cessaram de celebrar suas façanhas. Bastava vê-lo para perceber sua força. Ele era colossal. Essa estatura fora do comum, Héracles herdou do pai. De fato, era filho de Zeus com uma mortal, Alcmena. Era, portanto, um semideus, o filho de Zeus. Uma noite, Zeus assumiu o aspecto de anfitrião, esposo de Alcmena, e se uniu a ela. Anfitrião tinha ido combater os telebóis, inimigos de Tebas. Um dia antes de o guerreiro voltar, o deus venceu a desconfiança da jovem mulher, narrando-lhe as façanhas militares do marido dela. Alcmena estava tão feliz em vê-lo que se deixou enganar facilmente. Uniu-se então a Zeus, de quem concebeu um filho. De manhã, seu companheiro havia desaparecido. Quando ela viu chegar o guerreiro anfitrião, percebeu que um deus a tinha enganado. Molhando-se em lágrimas, contou tudo ao marido, que recebeu a notícia com grande contrariedade. No dia seguinte, ele se uniu à esposa e lhe deu um segundo filho. Meses depois, os tebanos ficaram sabendo do nascimento de gêmeos bem diferentes. Íficles, chorava sem parar diante de qualquer emoção, enquanto o outro, Héracles, parecia não ter medo de nada, e ele não demorou a dar prova do seu sangue frio. Alcmena tinha se deixado enganar pela transformação de Zeus, mas Hera, esposa dele, não. O menino tinha apenas 6 meses e a deusa já tentava lhe fazer mal para se vingar da infidelidade do marido. Uma noite, ela pôs 2 cobras enormes na cama dos gêmeos. Íficles chorou até mais não poder, mas o pequeno Héracles agarrou os 2 monstros e os apertou com toda a força. Todos acordaram com o berreiro da criança e anfitrião pulou na cama, espada em punho. Sua mulher, trêmula de medo, o seguiu. O espetáculo que anfitrião viu o paralisou. Ao lado de Íficles, em lágrimas, seu irmão, sem manifestar nenhum temor, segurava os répteis inerte, um em cada mão. Alcmena conteve um grito e correu para os filhos. O guerreiro se convenceu então de que Héracles era de fato filho de um deus. A infância de um herói. Com o passar dos anos, a força de Héracles se tornou incrível, mas ele nem sempre conseguia controlá-la.
Então seu irmão se mostrava dócil e aplicado. O semideus se revelava uma criança muito indisciplinada. Os mestres encarregados de sua educação eram obrigados a lhe chamar a atenção o tempo todo. Lino, que ensinava música ao garoto, até tentou dar uma surra nele. Mas Héracles reagiu, pegou um banquinho e o acertou com tanta força no professor que acabou matando-o. Quando o acusaram de homicídio, ele alegou legítima defesa, escapando assim, por pouco, a uma terrível punição. Inquieto com os acessos de cólera daquele filho turbulento, Anfitrião mandou que ele terminasse sua formação no campo. Os prados e bosques eram mais propícios ao seu desabrochar. Lá, ele aprendeu a manejar o arco e as armas e caçava o dia inteiro. Logo se transformou num arqueiro hábil e num lutador inigualável. Ninguém seria capaz de desafiá-lo para uma corrida, e ele não hesitava em enfrentar os animais mais poderosos e mais rápidos. Um dia, na volta de um de seus longos passeios, Héracles cruzou com uma tropa de homens que marchavam a passo rápido. Quis saber qual a finalidade daquela marcha. Mal olhando para ele, os homens responderam com arrogância: "Somos enviados de Ergino, rei de Orcômeno. Como todo ano, vamos cobrar dos tebanos o tributo que nos devem. Não nos atrase." Para impedir que despojassem sua cidade natal, Héracles lhes deu uma cruel lição. Com a espada, cortou o nariz e as orelhas de todos e os enfiou numa corda que amarrou no pescoço deles. Quando Ergino viu o ultraje que lhe havia infligido, enviou seu exército contra Tebas. Mas os soldados nem tiveram tempo de chegar perto das muralhas da cidade. Vencido por Héracles, Ergino foi obrigado a pagar aos tebanos um tributo 2 vezes maior do que o recebia. Para recompensá-lo dessa intervenção que aliviava seu povo de um pesado ônus, o rei de Tebas, Creonte, deu-lhe sua filha Mégara em casamento. Com ela, Héracles teve vários filhos, mas o destino, infelizmente, não lhe permitiu desfrutar por muito tempo a felicidade familiar. Parece que sua vida estava fadada a enfrentar provas continuamente, e ele próprio não era alheio a essa sorte. Uma vida de provas e de glória. Alguns anos antes, quando Héracles passeava pelas trilhas pedregosas do Monte Citero, 2 mulheres o pararam. Apresentaram-se, uma se chamava Prazer e a outra Virtude. Cada uma lhe pôs um caminho diferente. A primeira lhe ofereceu a facilidade de uma vida consagrada às distrações. A outra, de aspecto severo, mostrou-lhe um caminho mais penoso,
semeado de provas, mas destinado à glória maior. Preferindo os combates ao lazer, o herói escolheu seguir o que falara por último. Conheceu então a difícil vida dos heróis. Hera, que o perseguia com seu ódio, não deixou de submetê-lo à prova. Um dia mandou um demônio da loucura espetá-lo com seu arguilhão. O herói teve um súbito acesso de raiva e se tornou irreconhecível. Com os olhos revirados e a boca espumando, percorreu os cômodos do palácio com um arco na mão, procurando os filhos para matá-los. As crianças, aterrorizadas com os gritos do pai, refugiaram-se perto do altar. Héracles os descobriu e, sem respeitar o lugar sagrado, transpassou-os com uma flecha. Diante dessa carnificina horrenda, Atena decidiu intervir. Acertou um golpe no peito de Héracles, fazendo-o mergulhar num sono profundo. A consternação e a dor tinha invadido o palácio enlutado. Ao despertar, o desgraçado pai recuperou a lucidez. Quando ele soube do crime que cometera, seu rosto se contorceu de desespero e o grupo de fiéis servidores quase não conseguiu evitar que o herói cravasse uma espada no próprio peito. Depois dessa desgraça, não ousou aparecer na frente de Mégara. Resolveu então deixar o palácio, onde sem querer derramara sangue. Uma manhã, rumou para Delfos a fim de interrogar o oráculo. O deus lhe indicaria como expiar seu crime. A pitonisa respondeu: você deverá servir ao rei de Tirinto durante 12 anos para se purificar dessa nódoa. Com essa resposta, que o obrigava a ser escravo de seu primo Euristeu, Héracles tomou a espada do Peloponeso. Iria passar a vida nas estradas e incessantemente enfrentar novas provas. Euristeu até que gostou de ter um herói tão valoroso a seu serviço. Héracles chegava em boa hora. Ideias é que não faltaram ao soberano para pô-lo à prova. Mandou-o fazer 12 trabalhos contra os monstros da vizinhança: o leão de Nemeia, a hidra de Lerna, o javali de Erimanto. Para começar, o rei o mandou a Nemeia, uma região vizinha de Tirinto. Havia ali, dizia-se, um leão sanguinário que devastava o lugar, massacrando os homens e dizimando os rebanhos. Ninguém ousava enfrentá-lo. Quando Héracles se dirigia para o covil da fera, teve a ideia de se munir de uma nova arma para combatê-la. Seu primo o prevenira contra a espessura excepcional da pele do bicho. Nenhuma arma podia furá-la. Avistando no caminho um tronco de madeira densa, o herói o usou para fazer uma massa tão grande e tão larga que só ele era capaz de manejá-la. Subia uma encosta rochosa,
quando um terrível rugido ecoou ali perto. O chão estremeceu e subitamente um enorme leão surgiu entre os rochedos. Héracles armou o arco e atirou uma flecha que teria varado uma árvore. Mas, no couro espesso da fera, a flecha apenas ricocheteou. Quando o leão chegou junto dele, o herói puxou da espada. A lâmina escorregou como se a pele do bicho fosse uma pedra e mal o arranhou. Só restava a massa. Héracles quase não teve tempo de agarrá-la com ambas as mãos para vibrar um golpe formidável no monstro, que pulava de novo em cima dele. O animal vacilou e voltou ao seu covil. O herói não lhe deu oportunidade para se recuperar. Decidido a matá-lo com as próprias mãos, penetrou no antro escuro em busca do bicho. Sentiu de repente o hálito da fera muito perto dele. Pulou e lhe prendeu o pescoço com o seu braço vigoroso. O leão se debatia violentamente, mas Héracles não o largava. Um derradeiro sobressalto, um derradeiro estalo nas mandíbulas, depois mais nada. O monstro morrera estrangulado. Héracles tratou então de arrancar a pele do animal para levá-la como troféu. Procurava um jeito de cortá-la, quando lhe ocorreu que poderia usar para isso uma das garras do próprio animal. Com essa ferramenta, conseguiu esfolá-lo. Terminado o trabalho, cobriu-se com a pele do leão, cujas patas lhe pendiam sobre o peito. Logo que voltou a Tirinto para anunciar o êxito na primeira prova, foi mandado para Lerna, não longe dali. Informado de que um bicho horrendo espalhava o pânico nos arredores, Euristeu pediu a Héracles que o livrasse da fera. Próximo a um pântano sinistro, a deusa Hera havia criado um monstro de aspecto repugnante para testar a bravura de Héracles. A criatura tinha corpo de serpente e 9 cabeças aterrorizantes. Cada uma das suas bocas espumosas exalava entre dentes enormes um hálito mortal para quem o respirasse. A Hidra, assim se chamava o monstro, rastejava sorrateiramente entre os caniços e moía o corpo das vítimas com seu braço fatídico. Acompanhado do sobrinho Iolau, Héracles foi de carro para o local onde o horrível ser costumava atacar. Quando se aproximaram, os dois viram os caniços se agitarem. De repente, um assobio agudo cortou o ar fétido. 9 cabeças se ergueram acima do pântano, lançando um olhar feroz para os 2 homens. Atravessando as águas lodosas, o monstro ia direto para cima deles. Héracles pulou fora do carro e mandou o sobrinho ficar longe. Enfrentou o bicho, empunhando a espada com o braço esticado para alcançar as cabeças. Cortou uma, depois outra, e ambas caíram pesadamente perto dele. Mas,
Mal cortava uma, crescia outra no pescoço sangrento. Ele se perguntava como conseguiria aniquilar aquele monstro imortal. Quando começava a se cansar de tanto cortar cabeças, pediu ajuda a Iolau. Seu sobrinho ateou fogo nas árvores de uma floresta vizinha. Héracles cortava e, em seguida, Iolau aplicava os galhos calcinados nos cortes para cauterizá-los. A carne queimada se fechava, impedindo o nascimento de outra cabeça. Mas a última, a do meio, era imortal. Mesmo depois de ser cortada e cair no chão, continuava perigosa. Héracles a enterrou bem fundo e rolou um rochedo colossal para cima do buraco. Após isto, os homens subiram no carro e saíram a toda daquele pânico infecto. Só reduziram a velocidade nos arredores de Tirinto para entrar na cidade como vencedores. A valentia de Héracles impressionou Euristeu. No entanto, ele recebeu o herói com frieza. Pois bem, você venceu as 2 primeiras provas, mas isso é só o começo, porque outros trabalhos mais difíceis o esperam. Não há tempo a perder. Um javali enorme se refugiou no monte Erimanto. Vá tirá-lo de lá e o traga vivo. A caminho, Héracles se perguntava como iria fazer para neutralizar o javali sem matá-lo. Os aldeões o tinham avisado. As defesas dele eram tão afiadas que podiam lhe arrancar o braço com uma só dentada. Não correria o risco de ser estripado se tentasse dominá-lo como ao leão de Nemeia? Enquanto procurava um modo de surpreendê-lo, descobriu as primeiras pegadas do bicho à margem de um riacho. Seu peso devia ser considerável, porque os cascos tinham penetrado profundamente na lama. Observando os arredores, viu outros sinais da passagem recente do animal. Os troncos das árvores estavam lacerados por suas temíveis defesas. Atento aos menores indícios, o herói continuou caminhando até o momento em que as pegadas cessaram. À beira de um campo coberto de neve, o javali tomara o cuidado de não se aventurar por ali, temendo não conseguir sair. Um grunhido surdo se fez ouvir atrás de um rochedo. Com infinitas precauções, como um caçador de tocaia, o herói contornou a pedra. Escondido debaixo das samambaias, avistou a alguns metros a massa sombria. Havia encontrado o bicho, mas este parecia não ter percebido sua presença. Aproveitando o efeito surpresa, Héracles surgiu da folhagem dando gritos formidáveis e agitando as armas. O javali saiu em disparada e se precipitou na neve espessa. Alguns metros bastaram para cansá-lo. A neve logo chegou à altura do seu pescoço e ele ficou imóvel. Héracles
não teve a menor dificuldade para se aproximar. Amarrou-o, botou-o nos ombros e voltou para Tirinto. Ao vê-lo chegar, Euristeu, assustado, pulou dentro de um grande vaso que era mantido perto de seu trono para que ele se escondesse em caso de perigo. Tinha tanto medo do animal como do herói, cuja força derrotava os piores monstros. Preferiu então afastá-lo por algum tempo e mandou-o atrás da costa de Cerínia. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais algumas das façanhas de Héracles, não perca os próximos episódios dessa série. Não se esqueça também de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e deixar aqui embaixo a sua opinião. Isso nos ajuda a sempre melhorar. Até a próxima!